Olá! Machado de Assis, Dostoiévski, Napoleão Bonaparte, Dom Pedro I, escritores, imperadores, personalidades da história brasileira e internacional. O que eles têm em comum? É relatado que todos tinham epilepsia. Outros nomes de músicos tradicionais citados na literatura como portadores de epilepsia são o compositor barroco Handel, autor de O Messias, o russo Tchaikovsky, autor das obras O Lago dos Cisnes e Quebra-Nozes, e Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. O escritor russo Dostoiévski, por exemplo, começou a ter as crises de epilepsia por volta dos 25 anos de idade, e elas eram seguidas de confusão mental, depressão e distúrbios temporários na fala e na memória. Ele admitia que tinha doença, que tinha epilepsia, e deixava claro que isso não impediria de viver. Uma das doenças mais antigas da humanidade, a epilepsia sempre foi cercada de mitos e preconceitos. Trata-se de uma alteração na atividade do cérebro. É como se durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emitisse sinais incorretos. No programa de hoje, nós vamos procurar entender como e por que isso ocorre. Muitos relacionam a epilepsia somente às convulsões, mas será que ela pode se manifestar de alguma outra forma? Ou seja, existem tipos diferentes de crises? E a pessoa que tem epilepsia consegue perceber que uma crise está para começar? E como as pessoas próximas podem ajudar? O que fazer e o que não fazer? Quanto ao tratamento, como ele é feito? Tudo isso e muito mais no programa de hoje. O nosso tema, epilepsia. Aproveite para esclarecer a sua dúvida conosco. Está no ar, Pense Saúde. Para falar sobre epilepsia, participam conosco hoje a neuropediatra doutora Marcela Guimarães Cavalcante. Boa noite. E as neurologistas doutora Dalva Maria Salgado e doutora Ana Paula Gonçalves. E como eu falei anteriormente, você participa com a gente. Queremos incluir a sua dúvida, o seu comentário, a sua pergunta ou até mesmo o seu depoimento nesse debate. Para participar, é só ligar para 3209-0119 ou enviar o e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço demais a presença, a participação de vocês para falar, como eu falei logo no início da abertura do programa, é uma doença cercada de mitos, de preconceitos, de tabus. E eu gostaria de esclarecer um pouco e de desmistificar, né? Antes, eu falei que é uma confusão, uma emissão de sinais de uma forma incorreta. Gostaria que vocês explicassem melhor para o telespectador o que é epilepsia, doutora Marcela. A epilepsia são crises, as crises epiléticas, né? Quando elas ocorrem, ela pode ocorrer uma única vez e ela recorrer. É uma emissão de sinais exagerados elétricos no cérebro, né? Então, existe uma descarga anormal de um grupo de neurônios. Se esse grupo de neurônios é localizado no mesmo local, essa crise é parcial. E se ela é generalizada, ela pega mais locais, né? E o que define epilepsia é a recorrência. Uma única crise, a gente não pode falar em epilepsia ainda. Você vai precisar de uma segunda crise que não tem uma causa, né? Um fator como causador. Vocês querem comentar isso? Um fator identificável removível, removível. Né? Eu costumo... Por exemplo, a pessoa tem uma crise convulsiva, não necessariamente aquilo é uma epilepsia. Não, isso pode ser só o sintoma de algum outro problema, ou uma queda na glicose, hipoglicemia, ou alguma infecção. E para estabelecer o diagnóstico de epilepsia é necessário um acompanhamento e recorrência desses eventos. O portador de epilepsia, ele tem uma predisposição a gerar crises. Eu costumo explicar... Quando você fala predisposição, a gente está falando aqui em predisposição genética, é isso?
Essa predisposição envolve vários fatores, inclusive genéticos. Eu costumo explicar para os meus pacientes que o nosso cérebro é uma central elétrica, como o Marcelo colocou. E a crise é como se houvesse um curto-circuito. Então, assim, todos nós estamos sujeitos a esse curto-circuito. Só que nós temos mecanismos protetores que estabilizam essa atividade elétrica cerebral. Em algumas pessoas, esses mecanismos são mais frágeis e isso predispõe a crises recorrentes. Isso, a pessoa já nasce com isso, com essa dificuldade em remover os riscos, porque eu citei aqui que o Dostoiévski, né, na verdade, o Dostoiévski, ele começou a ter as crises, ou pelo menos foi relatado a partir dos 25 anos de idade, ou seja, ele passou a infância sem ter nada, isso aconteceu na fase adulta. Isso pode acontecer? Você já nasce com epilepsia ou ela pode aparecer lá na frente? Existem causas genéticas de epilepsia, mas elas não são a maioria, né? Principalmente, as causas principais, inclusive, elas refletem as principais patologias que nós temos. Então, por exemplo, trauma craniano é uma causa, acidente vascular cerebral é outra causa, uma infecção do sistema nervoso central seria outra causa, uma parasitose no sistema nervoso central, por exemplo, a neurocicercose, que o povo chama solitária, né? Solitária. Eu tô com verme no na cérebro, exatamente. E outras causas, né? Mas existe uma predisposição, sim, genética, né? O que se fala é que esses neurônios, eles teriam uma hipersincronia, né? Eles ficam todos batendo no mesmo ritmo, mas existe uma hipersensibilidade e as membranas dessas células neuronais, elas descarregam mais facilmente. Então, por exemplo, o cérebro dos enxaquecosos, tem portadores de enxaqueca, o cérebro dos epiléticos, né? Eles têm uma hipersensibilidade, então eles têm uma facilidade maior para ter essas descargas fora de prumo. É como se a gente tivesse um marca-passo cerebral. E esses pacientes, eles têm curtos-circuitos, né? É uma tempestade elétrica. Exatamente, só que fora do lugar, né? E fora de propósito. E de uma forma recorrente e não desencadeado por algum fator externo, né? Exato. Então existe essa predisposição, certo, uma sensibilidade. A gente estava até conversando ali fora, é recorrente, doutora Marcela? É frequente? É frequente no consultório, né? Mundialmente, tem um relato de ser a 1 a 2% da população mundial e é muito maior, o dobro geralmente nos países em desenvolvimento, que está relacionado com baixas condições de nascimento, de nutrição, de dificuldade, às vezes, de cuidados na fase inicial, né, nos primeiros 2 anos de vida. E os diagnósticos precoces na infância melhoram muito o prognóstico da epilepsia na adolescência e na idade adulta. Então, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, favorece uma diminuição na idade adulta dos casos que poderiam continuar se mantendo, eles melhoram. Agora, ainda, porque eu falei em mito e preconceito, ainda existe esse mito, esse preconceito, ou até medo das pessoas em falar que tem a doença? Existe essa... Porque vocês estão dizendo aqui que é muito recorrente e a gente não ouve muito falar sobre isso, nem as pessoas relatando, não é? A crise convulsiva, ela é um evento muito dramático, né? Ela é um evento que mexe tanto com o paciente que sofre de epilepsia, quanto seus familiares e colegas de trabalho. E há muito misticismo em torno da epilepsia. E existem ideias que têm que ser interrompidas e quebradas. Muitos ainda acreditam que as crises são transmissíveis. É contagioso. Que é contagioso. A questão de pegar pela baba, embora isso pareça uma ideia absurda, as pessoas ainda têm um certo receio disso. Quanto à capacidade de trabalho do portador de epilepsia, isso é uma coisa que... a epilepsia não é uma única doença, elas são várias doenças que têm comportamentos diferentes em cada indivíduo. Então, existem pacientes que têm 1 crise, 2 crises na vida, já outros têm um número maior de crises e não necessariamente a epilepsia vai ter repercussão no cotidiano dele. O trabalho interferir. Então, eu tenho medo até de falar no ambiente de trabalho com medo de perder o próprio emprego mesmo, né? Sim. Bom, ela está falando aqui, a doutora Ana Paula está falando, doutora Dalva, que existem, como se existissem tipos diferentes de manifestação e de crise. Eu gostaria que você explicasse isso, porque todo mundo sempre associa com as convulsões, não é? E não necessariamente uma crise de epilepsia seja manifestada através de uma convulsão.
Não necessariamente. Existem as chamadas crises generalizadas, né? Existem as crises focais. E tem crises que não são classificáveis, né? Então, quando é uma crise generalizada, nem sempre ela é uma convulsão. Ela pode ser, por exemplo, uma ausência. Às vezes, um breve piscar, né? Às vezes a criança está na escola, cai um pouco a cabecinha e levanta, e por segundos. Exato. Mas só que isso pode se repetir várias vezes e chega, inclusive, a prejudicar o aprendizado dessa criança, né? E, por exemplo, se você manda ela contar de 1 até 100, por exemplo, ou se você manda ela soprar um papel, né? E ela vai soprando e a própria hiperventilação, que é quando você faz ela respirar rápido, pode desencadear essa ausência, esse tipo de crise. E aí você pode detectar esse tipo de ausência até mandando soprar uma folha de papel. Claro que isso é o médico que faz, né? Mas existem crises também chamadas clônicas. Que você vai explicar daqui a pouco. Então, você explicou a ausência e que nós vamos falar um pouquinho mais dela depois para entender. E essa aí, clônica? Não, existem as crises clônicas, tônicas, tônico-clônicas, Nossa! As ausências. Daqui a pouco. Tem vários tipos. No próximo bloco, então, a gente continua explicando, tá certo? Tá bom. E antes de ir para o intervalo, eu vou falar da campanha Faço Parte. E ela é uma campanha permanente da Arquidiocese que contribui para a manutenção da nossa TV Horizonte. Essa iniciativa permite que a TV Horizonte continue oferecendo programas de qualidade e realizando importantes transmissões, como as festividades do Santuário Nossa Senhora da Piedade, que será agora nos dias 22 e 23 de novembro, sábado e domingo próximos. Faça parte dessa campanha doando o valor que puder. Para saber como, é só ligar em horário comercial para 3209-3559 ou 3319-6111. Campanha Faço Parte. Faça parte você também. Agora, um rápido intervalo. Enquanto isso, se você quiser mandar a sua pergunta, sua dúvida ou até o seu depoimento, hoje estamos falando sobre epilepsia, é só ligar para a gente agora. O telefone de contato é 3209-0119. Se quiser mandar por e-mail, é saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já.